Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão Cidadão. Carol, no programa de hoje vamos mergulhar em um tema que é super inerente, né, à gestão pública, super importante, que é a gestão de riscos, não é mesmo? Exatamente. A gestão de risco é uma prática que permite tomar decisões de forma mais assertiva, reduzindo a ocorrência de possíveis problemas ou riscos que podem afetar um órgão ou entidade pública. E um desses projetos, né, existentes no atual ciclo está a gestão de riscos feitos pela Controladoria Interna. Por isso que trouxemos aqui o Eugênio, que tem todo esse domínio sobre essa gestão de risco, e vai falar para a gente o papel da Controladoria, o papel dessa nova ferramenta aqui para o Tribunal de Contas. Seja bem-vindo, Eugênio, mais uma vez ao Conexão. Obrigado por falar desse tema tão importante. Isso, na verdade, é uma continuidade, né? Então, o Tribunal, desde 2022, ele vem se estruturando, aprovando normativos, né? Então, em 2022, a gente aprovou a nossa política de gestão de risco. 2023, a gente aprovou o manual de gestão de risco. E aí, agora, nesse processo de continuidade, chegou o momento da gente cuidar da operacionalização disso. Então, esse foi o passo que a gente pretendeu dar com esse projeto. E, Eugênio, qual seria um conceito de gestão de risco e de que forma ela pode auxiliar um órgão, uma entidade pública ou mesmo o próprio órgão de controle como o Tribunal de Contas? Sim. Na verdade, essa temática tão comum na iniciativa privada, né, ela vem ganhando muito força dentro da administração pública, mais recentemente com a nova lei de licitações, né? Então, ela trouxe muito a importância disso na fase preliminar da licitação, e isso tem ganhado força, muita força, né? E o tribunal aqui não tinha como ser diferente, né? Então, gerir risco é gerir incertezas para atingir objetivos. Então, qualquer atividade, ou até na nossa vida pessoal, a gente tem objetivos a cumprir e tem certezas que cercam o atingimento desses objetivos. E isso é gerir risco. É você pensar em todos os problemas que podem acontecer, pensar em controles, né, para se contrapor a esses problemas, e com isso, quando a coisa acontecer, você já vai estar preparado para tomar as medidas e com isso atingir resultados, né? Dá um exemplo, alguns exemplos, né, para a gente, o que seriam esses riscos que, no nosso caso aqui, o Tribunal de Contas, precisaria ficar mais atento? Olha, vou falar especificamente de auditoria, né? Então, no trabalho de auditoria, você tem um risco muito grande, que é de emitir uma opinião equivocada. Então, no início de trabalho de auditoria, você já tem que levantar um risco de pegar uma informação, de não ter o dado que você precisa, né? O que você precisa fazer caso você não encontre esse dado. Então, tudo isso tem que ser mensurado para que você consiga chegar ao resultado final, que é emitir um relatório, uma opinião que de fato espelha aquela situação do objeto que você está auditando, né? Esse seria um exemplo bem ligado à atividade finalística de fiscalização, mas qualquer atividade segue essa mesma dinâmica. Como, por exemplo, uma escola. Uma escola precisa dar aula aos estudantes, oferecer alimentação escolar para eles. O próprio transporte para que elas cheguem à escola. Então, eu imagino que é preciso gerir riscos para que essas atividades aconteçam, né? Isso. E é algo tão amplo que você pode pensar tanto numa perspectiva mais interna como externa. Então, você pode ter limitações dentro do próprio órgão, ou você pode ter limitações, inclusive, climáticas, né? Por exemplo, uma quadra chuvosa. Então, você tem que procurar se antecipar que talvez tenha que ter um tipo de veículo diferente para fazer aquele transporte naquele determinado trecho que pode alagar. Então, qualquer atividade, seja ela na administração pública, na administração privada, seja uma atividade nossa de fiscalização e julgamento, ou né, educação, tem que ter um trabalho dessa natureza, né, para que o serviço público saia e atinja o resultado final esperado. Eu acredito também que quando você tem uma gerência de riscos como essa, até o trabalho interno passa a fluir melhor. Eu acho que é um dos objetivos também seja esse, né? Diminuir os erros internos para que o trabalho consiga fluir melhor e o tribunal consiga entregar mais. Isso. Como está na nossa metodologia, né? Algo vivo, né? Então, o tempo todo, e por isso que também
essa questão de definir as responsabilidades dentro dessa atividade de gestão é tão importante, porque são várias instâncias, né? Cada uma tem as suas competências, elas têm que estar agindo dentro das suas competências e têm que estar se comunicando o tempo inteiro. Pode ser até escalar, se tiver um erro pequeno aqui em uma instância, ele pode se escalar de uma maneira até irreparável. Exatamente, que aí a comunicação retroalimenta o processo, ele se atualiza e aí com isso ele vai girando cada vez melhor. Então é algo vivo. E Eugênio, com relação ao projeto estratégico que envolve essa temática, gestão de risco, quais as principais ações envolvidas? Pronto. No início, a gente trabalhava com planilhas eletrônicas. Só que é muito difícil você compilar, consolidar e gerar indicadores trabalhando com planilha eletrônica, cada setor preenchendo as suas planilhas, né? Essas planilhas davam margem para cada um excluir, alterar a coluna. Então era uma tarefa quase que impossível. Você conseguir consolidar, conseguir ranquear os riscos do tribunal. Número de dados, assim, ter dados para tomar decisão, não se tinha. Então, com o passo agora, qual foi a ideia, né? Partindo da nossa metodologia, que já estava implantada, já estava estruturada, e até das planilhas, a gente usou isso como base para montar uma ferramenta de gestão. Foi toda desenvolvida dentro do ecossistema Google, né? Com a ferramenta No-Code, que está dentro desse ecossistema. Então, todas as ferramentas da Google estão, de certa forma, por exemplo, o login é o Gmail, né, dos servidores. Então, já facilita até o trabalho, né? Então, está dentro do domínio do tribunal. A questão da segurança do dado também é dada por essa gestão dentro do domínio @TCE, né? Utilização do Google Drive, do Google Planilhas como banco de dados. Então, a gente teve uma plataforma muito boa de ferramentas para utilizar e integrar essas ferramentas. Né? Por ser low-code, facilita também até o processo de feitura dessa gestão de riscos? Isso. O bom dessa tecnologia é que usuários que não entendem de programação podem desenvolver aplicações. É mais instintivo, né? Né? Então, tendo conhecimento de estrutura de banco de dados e de regra de negócio, né? Então, por isso que foi possível desenvolver lá dentro da controladoria com o suporte da STI. Ela nos deu suporte, mas a parte de desenvolvimento mesmo foi toda feita na controladoria e a gente chamou muito a participação do pessoal do comitê de gestão de risco também, então, que ajudou também nessa parte de algumas discussões de regra de negócio, né? E a gente conseguiu finalizar a ferramenta, tá funcional. A gente já fez até uma oficina, né? Mas é algo que não é suficiente. Então, a gente vai ter que fazer mais oficinas, né? Essa oficina foi primeiro com o pessoal ali a nível de gerência, de diretoria, né? Os secretários, mas é algo que tem que ser continuado porque implica uma mudança de cultura também. E essas oficinas também, eles dão uma nova percepção, né? Uma coisa é você, Eugênio, ali, manipular, eu acho que isso aqui tá bom. E quando você apresenta, e para vários níveis assim de trabalho, eles vão dando, eles dão os olhares deles, né? Ali para poder que a ferramenta se aperfeiçoe e funcione da melhor forma. A grande vantagem que eu acho assim é que o que facilita na coisa da mudança de cultura é que gerir risco é algo muito intuitivo, né? Todos nós fazemos isso o tempo todo, seja em projetos pessoais, seja profissionalmente aqui no tribunal, é algo que está inerente à nossa forma de pensar. E quando a gente faz essas oficinas, as pessoas veem dessa forma, né? Veem claramente que, legal, isso aí eu fazia, só que não documentava. A ideia é que agora a gente tenha isso documentado até como uma escala bem maior, de transformar indicadores. E atrelado a isso, a gente montou também um painel. Então, todos os dados que são alimentados na ferramenta, eles já automaticamente já são consolidados e já alimentam um painel de gestão de riscos institucionais do tribunal. Em questão da avaliação, no final do monitoramento, assim, que o monitoramento ele precisa ser periódico, né? Isso. Então, no final desse monitoramento, as avaliações, como é que serão feitas?
Assim, para complementar, quais seriam os próximos passos? Seriam os próximos passos, exatamente. Né? Pronto, tem um módulo de monitoramento da ferramenta, onde é possível você registrar esses retratos dessa atividade de gestão. Então, a cada momento que você gerencia... E o monitoramento, ele é uma etapa transversal. Então, quando você fala em monitorar riscos, você não está especificamente falando de uma etapa dessa gestão. Você pode estar falando do contexto que esse risco está inserido. Então, pode ter tido alguma mudança no ambiente externo que pode mudar o que você tinha pensado inicialmente quando mapeou. Pode ser um monitoramento de a implantação de um controle, que é lá no fim do ciclo. Então, é um olhar que realmente que perpassa toda a cadeia, e a gente precisa de um repositório, de um suporte que guarde esse registro, né? Para que você tenha um retrato de como esse risco começou, como é que se deu a gestão dele e como ele está hoje, né? Guardar esse histórico. Então, é assim que o monitoramento precisa ser feito. Tá? Hoje, o nosso monitoramento está muito voltado para o que a gente chama de tratamento de risco, que é exatamente você mapear, identificar uma situação e implantar novos controles, né? Mas o monitoramento vai além disso. O monitoramento você tem um olhar, como eu falei, transversal, em todas as etapas da gestão. E a gente está se estruturando para chegar nesse nível. Eugênio, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Disposição. E aí a gente espera depois você retornar para falar de outros temas ligados à controladoria do Tribunal de Contas. Estamos à disposição, só chamar. O Conexão Cidadão fica por aqui. Se você tem uma sugestão de tema ou dúvidas para tirar sobre gestão de risco, controladoria interna, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você quer receber mais notícias de forma mais rápida, direto no seu celular? Você pode receber direto do WhatsApp, não é isso, Carol? Exatamente, basta cadastrar o nosso número, que é o 85989693544. Mande um oi pra gente, salvamos o seu número, você entra direto na nossa lista de transmissão. Assim que as notícias ficarem prontas aqui, da nossa redação do Tribunal de Contas, você recebe direto no seu celular. Conexão Cidadão fica por aqui, espero te ver na semana que vem. Até o próximo programa.